Olá chicos, buenos dias, como estão? Então, dando continuidade, eu já tinha dito a vocês que na nossa aula da semana passada a gente ia dar continuidade a um assunto que a gente já tinha visto, que a gente trabalhou em sala de aula, que foi sobre a música, né? Os ritmos musicais. Então, trazendo um pouco para dentro da nossa disciplina, trazendo mais um pouco para a nossa disciplina, né? O que foi que eu resolvi trazer para vocês. Vocês vão fazer um seminário, vocês vão apresentar para mim um seminário falando sobre os ritmos latinos, certo? Como é que são, características, qual país de origem, esses pontos específicos, tá? Que eu vou explicar para vocês também como é que a gente vai fazer isso. Então a gente vai entender um pouquinho desses ritmos latinos. Então, os ritmos latinos, eles são essa marca registrada do nosso continente. O que quer dizer? Nosso continente americano. E é verdade que mesmo eles tendo origem, mesmo eles vindo de outros povos, né, de outros países, eles são uma marca registrada nossa. Por que eu digo nossa? Que aí vem a pergunta, né? Mas nós somos brasileiros, a gente não tem assim um contato com a Argentina, por exemplo, mas mesmo assim a gente não deixa de ser um povo latino, tá? A gente não deixa. E essa representação, todo esse conceito de música que a gente tem, de ritmos que a gente conhece hoje, elas têm uma origem, elas têm uma descendência. Então é isso que eu quero que vocês apresentem nos trabalhos de vocês, que eu vou explicar mais à frente como é que vão ser desenvolvidos, tá certo? Então vai ser sobre esses ritmos. Porém, eles apresentam características e também influências, tá? Dentro da história, certo? Dentro da história dos povos e dentro da história da conquista da América, esses ritmos musicais, aqui a gente falando sobre música, eles foram trazidos para a gente. Então, eles foram trazidos da base. Depois de eles terem trazido essa base, a gente fez uma mistura, os povos fizeram a mistura e chegaram no ritmo que a gente conhece hoje. Tá certo? Eles não estão puros, eles estão misturados. Então, por isso que eles são uma característica de um povo, de uma sociedade, né? Então, esse é o ponto principal, tá certo? E depois de tudo isso, que os ritmos musicais, eles são uma característica, eles apresentam um público, eles apresentam uma origem e uma descendência, como é que vai ser desenvolvida essa atividade? Que é o que eu quero que vocês prestem atenção e o que eu quero que vocês façam. Então, esses seminários vão ser em grupo, tá certo? Em grupo. O grupo vai produzir um cartaz falando sobre esse ritmo musical, qual é o seu país de origem, quais as suas características. Se quiserem apresentar uma música, vocês podem também, fica a critério de vocês, tá certo? Mas eu quero que vocês apresentem isso. Por que da música? Qual é a característica que ela quer levar daquele país? Então vocês vão fazer isso. Depois dessa apresentação em sala, o grupo vai apresentar em sala primeiro esses trabalhos e depois a gente vai expor esses trabalhos na escola. As apresentações vão acontecer do dia 18 até o dia 21, tanto do sexto ano A até o sexto ano B, aqui como eu estou fazendo o mesmo vídeo para as duas turmas, vai essas datas. E vai conforme os grupos, tá certo? Vai conforme os grupos. Então, o grupo de vocês vai fazer essa apresentação, vão gravar, vão fazer o cartaz e tudo mais, com bastante criatividade e trazer para a escola, tá certo? Então, usem realmente a criatividade de vocês. Façam desenhos, colhem figuras se preciso. Se quiserem escrever o cartaz, podem escrever. Se quiserem digitar e colar no cartaz, pode também. Vai ficar a critério de cada um, tá certo? Então, aqui tá as características. Já com relação aos grupos, a gente fez um sorteio, tá certo? Eu sentei com o Alfredo, pedi para ele escolher alguns números e conforme o grupo, eu ia colocando para vocês a ordem conforme vocês vinham em cada grupo. Por exemplo, sexto ano A, grupo 1. São 4 ritmos musicais, tá certo? São 4 ritmos e o grupo foi dividido da seguinte forma. O tango.
ficou Guilherme e Ana Letícia, a cúmbia, Gustavo Brito e Eduardo, a conga, Gustavo Franklin e Marcos, e o merengue, Lucas Castro e Vitória. Então, esses aqui, eles vão ter que se reunir, seja por videochamada, seja presencial, vocês que escolhem, produzem o cartaz e vão apresentar sobre esse ritmo. Ana Clara, que está de forma remota em casa, o que é que ela vai precisar fazer? Ela vai fazer o cartaz também e vai fazer a apresentação na nossa aula remota, tá certo? Na nossa aula remota da semana. Então, vocês vão ter que ter esse cuidado. Tempo, vocês vão ter esse tempo de produzir. Então, vocês vão ter aí bastante tempo, tá certo? Infelizmente, Clara que está sozinha, em casa vai ter que fazer sozinha, não tinha como encaixar ela no grupo, porque ela não está podendo vir para a escola, então infelizmente ela vai ter que fazer sozinha, tá certo? Isso aqui é o grupo 1. Já o grupo 2 ficou dividido da seguinte forma: Júlia e Túlio, Lucas, Gabriel e Tainá, Maria Laura e Rafael e Alicia Lopes sobre o merengue. A Alicia Lopes também, como ela está de forma remota, ela também vai fazer a apresentação na aula remota, tá certo? Na nossa aula remota. Então, já se programem dessa forma, tá certo? Quem vai apresentar na sala, apresenta na sala no seu dia. Quem vai apresentar na aula remota, faz o cartaz e apresenta para mim na aula remota, tá certo? Esse aqui do grupo do 6º ano A. Já o 6º ano B ficou dividido da seguinte forma: Edson e Lara, Cecília e Renato, Arthur, Juan e Pedro Henrique, tá certo? Esses grupos vão ser os que vão apresentar na escola, certo? Já Amara e Renale, cada uma vai fazer um cartaz diferente, ou seja, cada uma de vocês vai fazer o seu, mesmo sendo o mesmo tema, mas cada uma vai fazer o seu. E as duas vão apresentar para mim também na nossa aula remota, certo? Vocês vão apresentar na nossa aula remota, tudo sobre o cartaz, como se vocês estivessem em sala. E vão mandar esse cartaz para mim também, para a gente expor junto com os outros, tá certo? Dúvida até, né? Dúvida não tem, porque foi explicado bem direitinho. Então, se mesmo assim surgir alguma dúvida, surgir algum questionamento, vocês podem me mandar mensagem, seja para pedir uma orientação, seja para pedir uma opinião, uma sugestão, eu posso dizer também, certo? Eu posso ajudar vocês com relação a isso. Só mandar mensagem que eu respondo para vocês, combinado? Então, vocês vão ter 2 semanas para preparar esse trabalho, então vocês vão ter um tempo aí bem estendido. Então, façam com capricho, façam com dedicação. Essa atividade vai valer metade da nota, ou seja, 5 pontos, tá certo? Então, ela já vale essa metade da nota, já tudo, cartaz e apresentação, certo? Então, qualquer dúvida é só mandar mensagem, que eu estou à disposição de vocês. Então, hasta luego e beijos!